Bom dia, todo mundo tá me ouvindo? Escola, Vitor Alexandre, estão me ouvindo? Eu tô. Tá? Vou abrir aqui o arquivo para fazer o compartilhamento de tela, tá? Esperando carregar, tá? Deixa eu abrir. Agora o slide não quer abrir. Se eu consigo abrir ele sem compartilhamento de tela, pra ver se vai dar certo. Tentar abrir o arquivo sem compartilhamento de tela, gente, porque daquele jeito. Peraí que tô tentando. Hoje o negócio não tá contribuindo para nós, não. Deixa eu tentar novamente. Agora sim, peraí agora. Deixa eu ver se vai.
Vamos ver se ele vai abrir dessa vez. Apareceu para vocês? Não, Sim. parecendo só logar. Tá, então deixa eu tentar fazer o que eu fiz ontem, para ver o que que dá. Ver se vai agora, peraí. Agora vai. E agora? Apareceu? Ok. Agora apareceu? Apareceu. Acompanhar? Tá? Não apareceu ainda não. Vocês estão vendo aqui, resolva a equação de 1 nono elevado a x igual a 31? Foi o que a gente viu ontem? Apareceu a tela aí, Cid? Sim, tá ok. Tá beleza. Positivo. Então tá bom. Então, ontem a gente parou aqui, daqui que a gente vai continuar, tá? Todo mundo tá vendo agora bem a tela? Então, vamos lá. Ver se melhora a estabilidade. Então, ontem a gente tinha visto, só um minutinho, pessoal, que eu já começo a explicação com vocês. Só um segundo.
pessoal, estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Então, ontem a gente parou aqui, ó. Resolva a equação em reais de 1/9 elevado a x igual a 81. Todo mundo está me ouvindo? Vitor Alexandre, Camila. Eu tô. Estão vendo a tela também, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Igual a 81, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é decompor esse 81 e resolver isso aqui, essa potência, de uma forma de que ambos fiquem com a mesma base, tá? Precisa todos ficarem com a mesma base para que dê certo. Então, ó, para que fique com a mesma base, nós vamos fazer a decomposição que segue aqui, ó. 81 dividido por 3 é 27, que dividido por 3 é 9, que dividido por 3 é 3, que dividido por 3 é 3 elevado à quarta potência, tá? Então, a gente vai reorganizar isso. E 1/9, como que a gente consegue colocar 1/9 na potência de base 3? É simples. Para que seja 1/9 elevado a x, significa que tinha que ser 3 elevado a 1 expoente. Se 9, 1/9, tinha que ser 3 elevado a menos 2. Tudo isso elevado a x, que é o que a gente quer descobrir quanto que vale. Agora fica fácil. Quando a gente tem potência de mesma base, uma igualdade a base e calcular apenas os expoentes. E aqui, ó, menos 2 elevado a x, 3 elevado a menos 2, que está elevado a x, né? Expoentes, tá? Então, vamos multiplicar os expoentes, vai ficar... Então, ó, cancelamos as bases que são iguais. Então, menos 2, por quê? O menos 2 está multiplicando o x, desce dividindo, vai ficar 4 dividido por... Então, dessa equação é menos 2, tá? Alguma dúvida nessa parte? Nenhuma, professora. Nenhuma? Então, vou prosseguir, tá bom? Gente, a escola perdeu a conexão. Eu vou prosseguindo aqui, se eles entrarem. Desculpa. Então, ó, o que a gente viu, né, foi isso daqui. Então, como que a gente faz para resolver, por exemplo, uma situação como essa, ó, 2 elevado a x igual a 7? Nessa situação aqui, eu não tenho como eu colocar tudo na mesma base, né? As potências na mesma base. Nesse caso, a gente resolve logaritmo, tá? Foi que a gente entrou ontem, né? No contexto de logaritmo. Então, definição de logaritmo, tá? Esse log aqui significa logaritmo de B, tá? Na base A, igual a x. Então, vamos entender quem é quem. Então, funciona assim, ó, primeiro C. Aqui a gente tem o B, nós chamamos de logaritmando. O A é a base do logaritmo. E o x é o logaritmo, tá? Então, é assim que funciona. Então, olha só. À medida que eu estou trocando o slide, vocês estão acompanhando a mudança de slide? Tá travado não, né? Alguém me responde? Lorena, tá acompanhando a mudança do slide? Tô sim, professora. Mudou já pra mim. Ótimo. Então, ó, o log, né? O que vai ser? O B é o logaritmando, o A é a base e o x é o logaritmo.
Se vocês puderem, tiver com o caderno aí, escrever essa regrinha, a fórmula no caderno, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, por favor. Porque é importante. É para passar isso pro caderno, professora? Isso. Vocês precisam Tá bom. aí dessa fórmula aqui, ó, bem definida para vocês não errarem, tá? Os cálculos. Vou deixar aí nessa página para vocês passarem para o caderno a fórmula, tá bom? Quando vocês terminarem, vocês me falam. Passaram? Pode continuar. Pode continuar, gente? Pode. Pode. Então, ó, a gente tem algumas condições para logaritmo, tá? E as duas condições, assim, de existência de logaritmo são essas. O logaritmando tem que ser maior que zero, tá? Isso aí também tem que ter no caderno. E a nossa base do logaritmo tem que ser diferente de 1 e maior que zero, tá? Então, o A tem que ser diferente de 1 e maior que zero, que é a base do logaritmo. E o B, que é o logaritmando, tem que ser maior que zero, tá? Então, essas são as condições de existência do logaritmo. Então, agora, prestem atenção como que a gente faz para resolver logaritmo, tá? Ó, tentem acompanhar comigo aqui. Eu tenho aqui meu log, né? Logaritmo de B, tá? Na base A igual a x. Como que a gente faz? Logaritmo é o inverso da potência, tá bom? Então, nós vamos transformar isso aqui numa potência para tirar esse log daqui e descobrir o resultado. Então, a gente faz isso aqui, ó, acompanhe. Ó, o logaritmo, que é o x, vai virar expoente da base e o logaritmando vai ficar depois da igualdade. Ó, o x e o logaritmando e o b trocam de lugar. Estão vendo? Acontece isso, ó. O logaritmando, que é o que está depois da igualdade, vira expoente da base do logaritmo. Logaritmando não. O logaritmo, que é o que está depois da igualdade, vira expoente da base do logaritmo. E o logaritmando, que é o que vem antes da igualdade, ele vai para depois da igualdade, ficando assim, ó. A elevado a x igual a b. Então, ó, isso aqui também vocês têm que ter no caderno, tá? Não precisa recopiar a parte de cima. Esse log de b igual a x, não. Mas o que está entre os quadradinhos, vocês têm que ter no caderno. Então, esse log de b na base A igual a x, vocês têm que ter no caderno. Faz a setinha igual está aqui e o resultado. A elevado a x igual a b. Passa isso para o caderno também, por favor, tá bom? Posso continuar? Pode? Pode. Então, agora a gente vai para os exemplos. Então, olha só. Calcule pela definição os seguintes logaritmos. Exemplo 1. Logaritmo de 25 na base 5 e quer saber quanto que é. A primeira coisa que eu vou fazer para calcular isso aqui é igualar isso aqui a x. Porque eu não sei
quanto que é o logaritmo disso ainda, tenho que calcular. Então, eu vou igualar a x, tá? Agora, x é o meu logaritmo, que é o resultado da equação. Agora, o que nós vamos fazer? Aquilo que nós aprendemos no slide anterior. Ó, logaritmo de 25 na base 5 igual a x. O que a gente vai fazer? Ó, o x, ó, vai virar expoente da base 5 e o logaritmando, que é o 25, vai para depois da igualdade. Vai ficar assim, ó. Então, ó, 5 elevado a x igual a 25, ó. Tá vendo? Trocam de lugar, viu? Agora é simples, né? Agora eu consigo pensar numa solução, não consigo? Aqui eu tenho uma potência e eu tenho um resultado dela. O que a gente faz para resolver isso daí? A gente tem que deixar tudo na mesma base, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, deixar tudo na mesma base. E aí, como que a gente vai fazer? 25, para ficar na mesma base, ficar com potência de base 5, o que a gente faz? Vamos decompor 25 por quanto? Pelo 5, né? Então, 25 dividido por 5 é o próprio 5, que dividido por 5 é 1. Então, o resultado disso é 5 elevado ao quadrado. Então, ó, vai ficar assim, ó, pessoal. 5x igual a 5 elevado ao quadrado. Agora é simples, ó. Tenho aqui uma igualdade de potência de mesma base. A gente descobriu, por definição, que igualdade de potência de mesma base, a gente cancela as bases e calcula o expoente. No caso, é x igual a 2. Então, ó, logaritmo de 25 na base 5 é 2, pois 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Tá? Dúvidas? Pessoal, aí na escola tá conseguindo ouvir e acompanhar? Dúvida, gente? Nenhuma. Nenhuma. Então, agora, ó, a gente tem aqui logaritmo de 81 na base 3 e vamos calcular também. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou igualar isso a x. Primeira coisa, eu vou igualar a x. Então, vai ficar logaritmo de 81 na base 3 igual a x, tá? Agora, o que nós iremos fazer? Vamos, então, para o próximo passo, que é reorganizar essa logaritmo transformando em uma potência, tá? Então, olha só, o x vai virar expoente da base do logaritmo, e o logaritmando, que é 81, vai para depois da igualdade. Vai ficar 3 elevado a x igual a 81, tá? Agora, a gente tem que, para resolver isso daqui, a gente tem que decompor 81 para deixar ele na mesma base, né? Que é a nossa primeira potência. Nós vimos no início da aula que o 81, decompor 81 por 3, é 3 elevado à quarta potência. Então, ó. 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta potência, né? Porque 81 dividido por 3 é 27, 27 por 3 é 9, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1. Então, 3 elevado à quarta potência. Igualdade de potências iguais. O que a gente faz? Cancela a base. Ó. Na verdade, a gente tem uma igualdade, falei potência, uma igualdade de bases iguais. Cancela a base e calcula os expoentes. Então, ó, como aqui é x e aqui é 4, vai ficar x igual a 4. Então, a gente pode concluir que o logaritmo de 81 na base 3 é 4, pois 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Então, vamos de novo.
Agora, eu tenho um log, tá? Logaritmo de 1/8 na base 2. Vamos calcular isso? Primeira coisa que eu faço, vou igualar isso a x, tá? Então, eu tenho aí logaritmo de 1/8 na base 2, igual a x. Então, o que a gente vai fazer? Transformar isso em potência, né? Então, ó, o 2, o x vai virar expoente da base do logaritmo, que é 2, e o logaritmando, que é 1/8, vai para depois da igualdade, ó. Então, a gente tem 2 elevado a x igual a 1/8. Para a gente colocar isso daqui na mesma potência, é a mesma coisa. Eu sei que 8 é 2 elevado ao cubo, mas como o nosso logaritmando é uma fração, esse 2 elevado ao cubo tem que estar com o expoente negativo, certo? Porque o inverso, né, de uma potência com expoente negativo é uma fração. Então, a gente vai ter isso aqui como resultado, ó. 2x, 2 elevado a x igual a 2 elevada a terceira potência, a menos 3. 2 elevado a menos 3. Agora é fácil, ó. Agora a gente pode cancelar, a gente tem uma igualdade de potência de mesma base. Podemos cancelar a base 2 e calcular os expoentes. Como um é x e o outro é menos 3, vai ficar x igual a menos 3, tá? Então, o resultado final é esse. E a gente pode concluir que logaritmo de 1/8 na base 2 é menos 3, pois 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8. Estão conseguindo acompanhar bem? Então, ó, logaritmo de 4 na base 4, tá? Pessoal, se aqui tivesse uma igualdade, ó, poderia cancelar esse logaritmo, mas não tem. Então, ó, logaritmo de 4 na base 4, a primeira coisa, se tivesse o logaritmando aparecendo aqui, o logaritmo aqui poderia ser cancelado, mas não é. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, logaritmo de 4 na base 4 igual a x, tá? Então, agora vamos transformar isso na potência, ó. O que vai acontecer? O x vai virar expoente da base 4 e o logaritmando 4 vai para depois da igualdade. Então, ó, vai ficar 4 elevado a x igual a 4, tá? É simples agora, ó. Você me fala assim, professor, mas como que eu faço para deixar, calcular esses expoentes? Que um é x e o 4 ali depois da igualdade não aparece nada. Regrinha de potência. Qual expoente que o resultado é a própria base? Vocês lembram? Qual a potência que o resultado é a própria base? Alguém lembra disso? Qual a potência que o resultado é a própria base? Ninguém lembra, não? É 1. Ó, 4 elevado a x igual a 4 elevado a 1. Por quê? Quando a gente tem um expoente 1, o resultado dessa potência é a própria base, tá? Então, aqui a gente chegou numa potência, igualdade de potência de mesma base, cancela-se a base, calcula o expoente. Como um é x e o outro é 1, o resultado é x igual a 1. Então, a gente pode concluir que logaritmo de 4 na base 4 é 1, pois 4 elevado a 1 é igual a 4. Tá bom? 2 minutinhos para os encerrar nossa aula, gente. Deixa eu ver se vai dar tempo de mais uma. E vai. Logaritmo de 1 na base 9. Primeira coisa que a gente vai fazer, igualar isso a x.
Então, ó, agora o próximo passo, o x vira expoente da base 9 e o logaritmando 1 vai para depois da igualdade. Então, vamos lá. Então, o resultado, 9 elevado a x é igual a 1. E agora, como que eu faço para deixar tudo isso na mesma base? Ó, o que eu tenho que pensar? Qual regrinha de potência que o resultado, qual expoente que o resultado será 1? Independente da base, o zero, tá? Então, vou ter 9 elevado a x é igual a 9 elevado a zero. Por quê? 9 elevado a zero, o resultado é 1, tá? Então, ó, x, agora eu tenho uma igualdade de mesma base, ó. Potência, né? Igualdade entre potências de mesma base. Cancelo 9, vai ficar x igual a zero, porque o expoente de um é x e o expoente do outro é zero. E aí a gente pode concluir que logaritmo de 1 na base 9 é zero, pois 9 elevado a zero é igual a 1. Para fechar por hoje, vamos para o sexto exemplo. Logaritmo de raiz de 3 na base 9. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Igualar isso a x, tá? Agora, x é o meu logaritmando, que é o resultado que eu quero descobrir. Agora, como que vai ficar, ó? O x vai virar expoente da base, que é o 9, e o logaritmando, que é a raiz quadrada de 3 vai para depois da igualdade. Então, ó, 9 elevado a x é igual a raiz quadrada de 3. Agora vocês me perguntam, como que a gente faz para calcular isso? Mesma coisa, usando regrinha de potência. O inverso de radiciação, vocês sabem o que é? É expoente fracionário. Então, ó, como que eu faço para deixar isso na mesma base? Potência de mesma base. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver o 9 aqui, ó.